Pseudogota, será que você tem esta doença? É muito mais comum do que parece. Esse é o nome dessa doença de deposição de cristais e que muito comumente não recebe o diagnóstico e passa por artrose de joelho. Vou te falar tudo sobre pseudoartrose, pseudogota. Pseudoartrose é outro assunto. Pseudogota, vou falar tudo sobre pseudogota, mas só se você der o like, se inscrever, encaminhar e tocar na sinetinha. Bom, já fiz um vídeo inteiro sobre gota. Gota é a deposição de cristais de ácido úrico dentro das articulações. Você vai ver lá o vídeo inteiro. Tem uma herança familiar, é muito mais comum em homens, 9 homens para cada mulher, até a menopausa das mulheres, que daí costuma ser 3 homens para cada mulher, ou seja, continua sendo mais comum no homem, mas começa a ficar mais comum nas mulheres, a ponto da gente ver, né, no cotidiano, clinicamente, medicamente nos consultórios, depois da menopausa. Isto é a gota. Pseudogota também é uma doença de deposição de cristais, microcristalina, portanto, como os médicos chamam, e esses cristais se depositam como se fosse um salzinho, vou botar entre aspas aqui para não tomar um hate aqui, dentro das articulações. O cristal não é o cristal de ácido úrico da gota. Não é o urato da gota, mas é o CPPD. CPPD é um cristal de pirofosfato de cálcio e que se deposita na articulação. Não são as mesmas articulações que a gota. A gota tipicamente vai dar no dedão ou no tornozelo. A pseudogota tem 4 formas mais comuns. Uma de uma artrite inflamatória aguda, como se gota fosse, daí por isso que parece com a gota, pseudogota, mas ela vai dar, já falei, a gota é no dedão e no tornozelo. Na pseudogota é no punho e no joelho. Diferente, né? Pois é. A segunda forma, essa é a apresentação aguda, né, da pseudogota nestas articulações, punho ou no joelho. A segunda forma de apresentação da pseudogota é como se fosse uma artrite reumatoide, dando daí sintomas no punho e nas mãos, nessas juntinhas metacarpofalângicas. Entendeu? Parece, mas os exames de artrite reumatoide são normais, então pode ser pseudogota. Pseudogota em geral dá depois dos 60 anos. 65 anos. E, além disso, tem a terceira forma, que é a mais comum, que pode ser a forma que você tenha. Coloca aqui nos comentários que sintomas você tem, para ver se não fecha com pseudogota. Coloca aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar de pseudogota. Porque se você não viu a pseudogota, talvez a pseudogota já tenha te visto num familiar ou também num amigo ou em si próprio. Pseudogota, ela tem uma herança autossômica dominante. Para quem estudou genética, né, mesmo lá no ensino médio, o Mendel falava das ervilhinhas, né? Pois é, lembre-se daquele conteúdo, autossômica dominante. Então, se teve um pai que tem artrose de joelho, uma mãe que tem artrose de joelho, pode ter a ver com isso. Diferente da gota, que é muito mais comum no homem, e na época da menopausa fica menos comum no homem, um pouquinho na mulher, na pseudogota é meio a meio, dá tanto em homens como em mulheres. Então, pseudogota aparece um monte em mulher. Voltando então aos 4 tipos, o terceiro tipo é de artrose no joelho. O que eu quero te dizer? Uma das evidências de pseudogota que chama a atenção para o médico e que o paciente pode saber,
no raio-x aparece. Sério? Pois é. Uma das coisas que mais importa ao médico o exame é o raio-x, né? Por quê? Porque ele é que nem fosse a planta baixa para um arquiteto, para um engenheiro, para estudar o prédio. O consumidor final não quer nem ver a planta baixa para saber, ele quer ver lá o 3D, né, para comprar o imóvel, como é que vai ser, morar dentro, na frente, como que é, passeando com o cachorrinho. A mesma coisa na medicina. Para nós, o raio-x é fundamental para estudar as doenças, dizer como é que vai ser, né, na ortopedia, o prognóstico, qual é a expectativa. Então, no raio-x já aparece os meniscos demarcados, chama condrocalcinose. No caso do joelho, pode dar no punho também, pode dar no pubis. Então, isso são um dos indicadores de que pode ser pseudogota, deposição de cristais de CPPD. Isso não se mede no sangue. O diagnóstico é feito, sabe como? Vou te contar agora. Você punciona a articulação, por exemplo, o joelho, e aquele líquido, a água do joelho, entendeu? Você envia para o laboratório e olha num microscópio especial de luz polarizada. E ele vai dizer, conforme a luz polarizada, vai dizer, olha, isso aqui é cristal de CPPD. Não é tão fácil assim quanto parece, pois precisa ter o líquido, precisa funcionar, precisa ter a ideia de que seja aquilo e precisa desse laboratório especializado. Os laboratórios comuns não têm tanta prática de ver isso, mas esse assim é o diagnóstico. Infelizmente, eu tenho que te dizer, infelizmente, não tem um exame de sangue para que você, vamos pedir ali para ver. Não é como a gota, que você vai lá ver o ácido úrico, vai comparar, né, se tem mais, se tem menos, e aí tratar o ácido úrico procurando através de dieta, ou através de medicação, baixar o ácido úrico, né? Para daí permitir o tratamento. Não tem um exame de sangue. Então, aquilo que se usa na gota, para tratar a gota, o halopurinol, não tem função na pseudogota. Mas, para quem chegou até aqui no vídeo, o tratamento tem um tratamento que é similar. Aquilo que se pode usar, que se antigamente usava e se usa até hoje em dia, para a gota, que é a colchicina, use só sob orientação médica, claro, pode ser útil na pseudogota. Entendeu? Por quê? Porque é o mesmo processo de cristais, ele funciona como um anti-inflamatório mais antigo, mais natural. Então, só que pode dar diarreia, né? Pode dar dor abdominal. A colchicina pode ser útil para ambos, para gota e para pseudogota, principalmente nessa forma, aplicação aguda. E quando eu tenho a suspeita, porque vi e acho que eu já começo uma colchicina, pode aliviar os sintomas da pseudogota. A quarta forma, então, da pseudogota é no pé. Dá uma deformidade bem grande, assim, as juntas se destroem, parece uma coisa que a gente chama de Charcot. Só que as juntas de Charcot têm a ver com neuropatia, uma inflamação crônica dos nervos associados comumente ao diabetes ou doenças medulares. Então, se a pessoa tem achados no raio-x de Charcot, mas não tem neuropatia, pode ser essa quarta forma, que não é tão comum, da pseudogota. Então, homens e mulheres acima de 60 a 65 anos, artrose que não tem diagnóstico, né, em especial no punho, no joelho, não tem exame de sangue, diagnóstico é feito com a punção. Raramente as pessoas se lembram desse diagnóstico, mas esse diagnóstico é tricomum, pelo menos, ele é muito comum, pelo menos no consultório do ortopedista. Este cristalzinho que se deposita na junta, os neutrófilos, que você vê escrito lá no exame de sangue, são eles que vão comer os cristalzinhos dentro da membrana que reveste o joelho, chamada sinovial, as outras articulações, e pode daí danificar a junta e dar essa inflamação. Então essa fagocitose, comer, o fato do próprio organismo comer esse cristal depositado é que dá o problema. Quem tem esse diagnóstico de CPPD, pseudogota, tem que excluir duas coisas. Uma doença o hiperparatireoidismo, né, é uma coisa que está associada, ou seja, tem a tireoide, você sabe, né, aquela glândula em H aqui, pois existe nas pontinhas dessas hastes a paratireoide. Às vezes ela tem uma doença, hiperparatireoidismo, que está associada ao depósito do CPPD.
Por isso eu mando muito para os reumatologistas, né, avaliarem isso. E além disso, está associado à hemocromatose, que também é uma doença familiar de aumento de captação de ferro e de deposição do ferro em alguns órgãos. Por exemplo, fígado, rim, articulações. Então, se você tem hemocromatose, hiperparatireoidismo, tem dores articulares, talvez você tenha pseudogota. Chegou até aqui? Se inscreva no canal, né? Por favor, deixa o like, encaminha, participe do nosso grupo de WhatsApp, toque na sinetinha e eu te espero no próximo vídeo. Dá um sorriso só pra fazer a capa. Mas é assim,